Bom, nós estamos aqui numa área de Bandeirantes, Mato Grosso do Sul. Essa aqui é uma área de soja que é cultivada já há muitos anos. Essa área, ela foi feita a abertura dela, vamos dizer assim, né? Quando transformou de capim para lavoura, com uma tecnologia menor do que a gente tem disponível hoje. Que no caso foi feito um preparo de solo com grades pequenas, né, comparadas com o que a gente tem disponível hoje. Então a correção do perfil do solo ela não foi uma profundidade tão boa quanto a gente consegue fazer com as máquinas que nós temos disponíveis nos dias de hoje. E aí a gente consegue observar aqui a limitação no desenvolvimento radicular da soja. Essa soja aqui, a gente está numa região que tem uma saturação de alumínio muito alta na camada de 20 a 40 centímetros. Então, visualmente, a gente já percebe uma soja que tem uma limitação de desenvolvimento, né? Ela não cresce muito, as folhas, aparentemente, elas não conseguem se desenvolver tão bem quanto uma área que está bem corrigida. E aí a gente optou por fazer essa trincheira aqui para avaliar, então, como que está esse desenvolvimento radicular e tentar entender, né, comparado com outras áreas que a soja se desenvolve melhor e com áreas que a gente faz a correção de perfil do solo, né, que são áreas com abertura recente. Então, o que a gente consegue observar aqui? A gente tem raízes concentradas aqui na camada de aproximadamente 20 centímetros. Fazendo a avaliação aqui, a gente praticamente não encontra raízes abaixo dessa camada. As plantas estão concentradas numa camada que a gente pode ver aqui que ela é um pouco mais escura, né? Aproximadamente 30 centímetros. E essa coloração aqui, ela é principalmente, né? Nessa análise visual a gente consegue ver que corresponde à matéria orgânica do solo. Ela está concentrada nessa camada superior. Conforme a gente desce na trincheira aqui, na profundidade, a gente vê o solo sem matéria orgânica, né? A cor normal aí da formação do solo. Então, tudo isso aqui a gente vai levar em consideração, né, nesse desenvolvimento das plantas, no resultado da produtividade da soja, para definir se a gente vai fazer uma intervenção com máquinas aqui para melhorar esse perfil do solo, ou se a gente vai conseguir de alguma outra forma solucionar esse problema, né, porque ele vai provavelmente afetar a produtividade da soja nessa área. Bom, aqui agora a gente está em outro ponto da fazenda, uma área que tem o mesmo tempo de lavoura, né? Foi aberta no mesmo período que a área anterior que a gente mostrou. E aqui a gente já encontra uma soja em condições totalmente diferentes, com um desenvolvimento muito melhor, plantas mais saudáveis. A gente pode comparar aqui, inclusive, ó, plantas desse local que a gente se encontra agora, né? Vocês podem ver nas áreas ao redor. E aqui são plantas que a gente trouxe do ponto que a gente encontrou lá o problema, que possivelmente é a presença de alumínio tóxico. Então, o desenvolvimento das raízes aqui já é limitado, né, em comparação com essa outra área. A gente já tem mais nódulos, né? Aqui não tem mais plantas, mas ó, a gente pode ver ó, muito mais nódulos, porte de planta, quantidade de vagens, totalmente diferente. Data de semeadura é 2 dias mais tarde essa daqui, né? Então praticamente não tem diferença. A cultivar é a mesma, né? Então a gente já pode ver que aqui a diferença é o solo. Então o que a gente tem nesse solo aqui? A gente encontra um perfil de solo com raízes distribuídas aí, uma camada bem mais profunda, próximo de 1 metro aqui a gente encontra raízes, ó. Então totalmente diferente do que a gente viu na outra área. A homogeneidade da coloração aqui do perfil do solo também ela é diferente de lá, né, que tinha uma camada concentrada aqui mais escura. Então a gente vê que aqui está tendo crescimento radicular, que está possibilitando essa planta se desenvolver melhor. Então o que pode ter acontecido, já que são áreas da mesma época, mesmo manejo? Possivelmente a análise de solo, né, o diagnóstico no momento que foi feita essa correção, lá no passado, não foi feito com uma precisão adequada, pois possivelmente foi feito o mesmo manejo dessa área aqui na outra área.
mas aqui precisava de uma quantidade X e talvez lá naquela outra área precisava de X vezes 2, né? Então a gente precisava de mais calcário, mais corretivos para melhorar aquele solo. E aqui a gente fazendo um manejo, né, muito semelhante, só que com um resultado muito melhor. Possivelmente com o solo aqui um pouquinho mais corrigido, né, por ter uma fertilidade natural um pouco melhor, já permite um desenvolvimento muito melhor da cultura da soja. Então, isso aqui é para destacar a importância, né, de que a gente precisa ter um diagnóstico muito bom para acertar o manejo, né? A gente vem tentando melhorar essa área aqui, já está indo para o 3º ano que a gente está trabalhando com ela. Então, a gente está fazendo correções sem intervenção no solo para tentar melhorar, né, trazer aquela outra área que está com essa desuniformidade, trazer ela para uma condição mais parecida com essa aqui, que está com bom desenvolvimento. Então a gente vai coletar solo aqui, né, e comparar depois esses resultados, né, das camadas de solo aqui para ver qual que é a diferença então de presença de nutrientes e, né, necessidade de correção desse solo. Bom, aqui nós estamos agora numa área com correção de perfil de solo, a área que é 2º ano de agricultura. Foi realizado todo um trabalho de correção de perfil de solo. E nessa correção de perfil de solo a gente visou melhorar os níveis de nutrientes até 40 centímetros, que é a camada que a gente consegue trabalhar na incorporação do calcário, principalmente, que é um dos corretivos principais, né, nesse processo de correção do solo. Então aqui a gente tem as plantas da área com um problema lá de alumínio no perfil do solo, uma área antiga, né? Aqui já é uma área que tem a mesma idade dessa daqui, só que é uma área que está com o perfil do solo em melhores condições, então a soja está bem desenvolvida, né? E aí aqui nós temos a área de 2º ano, né, que teve correção do perfil do solo. A gente tem aqui uma quantidade de raízes interessante, né, semelhante às duas áreas aqui, né? E uma planta bem desenvolvida, bem sadia, como a gente pode observar nas plantas aqui ao redor. Aqui na trincheira, então, também as raízes bem desenvolvidas, né, ao longo do perfil do solo. Aqui a gente encontra raízes aproximadamente 1 metro, né, uma profundidade aí bem interessante. Aí me fala, Alex, mas por que é importante ter essa raiz a 1 metro? Lembrando que aqui a gente está num solo com 15% de argila. E aí, qual é a importância dessa raiz nessa profundidade? A importância é que ela vai buscar água e nutrientes até nessa camada mais profunda. Um solo arenoso, numa situação de déficit hídrico, se ele não tiver raízes profundas, ele não suporta, né, um período de um veranico, né, com restrição hídrica. Então a gente trabalha nessa correção do perfil do solo justamente para essas raízes crescerem e explorar uma área maior de solo e ter mais água disponível para elas nos momentos de situação, né, mais crítica, aí de situação de restrição hídrica. A gente trabalha também aqui com uma palhada, né? Vocês podem ver que tem o resíduo aqui da braquiária, né? Que foi a cultura de inverno, né? Na safrinha. E essa cultura a gente visa, né? Então, melhorar os níveis de matéria orgânica e ter essa condição aqui de cobertura do solo para poder, na hora de implantar essa cultura aqui, nesse tipo de solo, a gente não perder plantas por excesso de temperatura. Lembrando que no mês de outubro a gente tem temperaturas elevadas aqui no estado, então essa cobertura de palha ela vai trabalhar como um regulador térmico, né? E vai conseguir então fornecer aí uma condição mais adequada, vamos dizer assim, para essas plantas se estabelecerem na área. Então, relembrando, a gente tem correção do perfil do solo, a gente tem essa palhada de inverno. E aí agora a gente vai fazer então coletas de amostras de solo estratificado no perfil para entender como que foi essa correção e se ela já está atingindo os níveis que a gente busca, né? Fazer essa melhoria do perfil do solo, né? Até 40 centímetros.